Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Isaías, do 35 ao 38, que começa com as promessas do deserto florescer, dos olhos dos cegos se abrirem, e termina com o rei Ezequias, cercado pelo exército assírio e com uma sentença de morte, clamando a Deus. Uma história de fé, forjada no desespero. O tópico que nos guiará hoje é: apresente seus problemas diante de Deus. Em Isaías capítulo 35, no versículo 5 e também no versículo 6, a palavra declara: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa promessa é tão central que quando os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus se ele era mesmo o Messias esperado, Cristo respondeu apontando para o cumprimento exato dessas palavras: cegos vendo, coxos andando. Nos capítulos seguintes do livro do profeta Isaías, a narrativa vai mudar o tom. Os capítulos 36 e 37 narram a invasão do rei assírio, Senaqueribe, que zomba de Deus e ameaça Jerusalém. Ezequias, diante da ameaça, não recorre a alianças humanas, como Judá já havia feito antes. Ezequias estende a carta de Senaqueribe diante do Senhor, ele vai até o templo e ora. Deus responde e o exército assírio é destruído. No capítulo 38, um novo desafio surge para o rei Ezequias. Ele adoece gravemente. Mais uma vez ele se coloca diante de Deus em oração e o Senhor acrescenta anos à vida de Ezequias. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que trata do culto religioso e do domingo, nos ensina que a oração com ação de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é exigida por Deus de todos os homens, e que para ela ser aceita, ela deve ser feita em nome do seu Filho, Jesus Cristo. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 178, diz que a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com o auxílio do Espírito Santo, a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das misericórdias de Deus. Ezequias não apenas pediu socorro, ele disse na mesma oração que somente Deus é o Deus de todos os reinos da terra, que foi Deus que fez os céus e a terra. O breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 98, reafirma essa mesma verdade. Como nós já falamos neste devocional, o capítulo 35 de Isaías é uma profecia messiânica que o próprio Cristo aplicou a ele quando abriu os olhos dos cegos e fez os coxos andarem. Cristo estava cumprindo diante das testemunhas exatamente o que Isaías já havia anunciado séculos antes. A oração respondida de Ezequias também aponta para Cristo. Assim como o rei foi liberto de uma sentença de morte por meio da oração, todo aquele que clama a Deus em nome de Jesus encontra a mesma liberdade da morte, só que da morte eterna, a nossa morte espiritual. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, ore reconhecendo quem Deus é. A oração de Ezequias começa com a adoração, antes dele apresentar o seu pedido. Nós não podemos transformar o nosso momento diante de Deus em uma lista de necessidades. Nosso principal objetivo quando oramos é adorarmos o Senhor, exaltar o seu caráter, a sua soberania, a sua santidade. Enfim, o nosso principal objetivo na oração é adorarmos a Deus pelo que Ele é
não por aquilo que ele pode fazer. Segundo, leve todas as suas tribulações diante do trono de Deus. Ezequias não guardou a carta de Senaqueribe para ele mesmo. Antes, ele a estendeu diante do Senhor. Então, que tudo aquilo que lhe ameaça seja apresentado diante de Deus em oração. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: oração. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas aprendam a levar as suas aflições diretamente à presença de Deus em oração, confiando que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor os responderá para que o nome de Deus seja glorificado. Lembre-se, a salvação está em Cristo, que já começou a cumprir a promessa da restauração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.